Nice. Hoje eu vou tentar ajudar vocês que às vezes tem dificuldade, né? Não só no plantio, né? Mas como deixar a planta firme. Eu não vou fazer plantio, mas eu vou dar dicas muito importantes para vocês. Eu acho que aqui vai ter vamos separar assim, 1, 2, 3, 4, 5 formas de vocês deixarem suas plantas firmes quando vocês fizerem seus plantios, que nós chamamos de tutoramento. Então, vai tentar enfocar quase todos os tutoramentos que existem e que são mais utilizados na orquidofilia. Tá? Então vamos lá, porque é longo, um pouquinho longo. Gente, assistam meus vídeos até o final, por favor. Parem com esse negócio de assistir 2, 3 minutos e já acharem que entenderam. Porque às vezes do meio do vídeo pra frente é que realmente eu vou falar alguma coisa mais séria, mais importante. Tá bom? E antes de... Agora, em prol da minha defesa, que todo mundo tem o direito de se defender. Antes de me julgarem quando eu critico alguns ensinamentos totalmente errados, porque se tivesse um fundo de fundamento, eu não abriria minha boca, mas não tem fundamento. Então, antes de me julgarem, analisem toda a minha fala, pensem antes de clicar lá no desinscrever-se. Porque eu não quero vir aqui enganar vocês. Eu não quero vir aqui bancar o falso, o mentiroso. Eu conheço centenas de coisas que chamariam a atenção de vocês e que não dariam certo. Não dariam certo. Mas eu atrairia multidões para o meu canal. Mas eu não estou preocupado com isso, gente. Eu não estou preocupado com isso. Eu quero ganhar algum dinheiro no YouTube? Quero, não sou hipócrita. Mas eu quero ganhar de uma maneira que do mesmo jeito que venha, vá para vocês ensinamento, conhecimento, técnicas perfeitas, de coisas que vão dar certo. Como tem muitos canais que fazem isso. Mas como tem muitos, e na maioria das vezes, infelizmente, são os mais seguidos, onde a cada 10 ensinamentos que eles passam, eu posso garantir para vocês, garanto e provo, se me desafiarem, que 5 não tem a menor lógica, nenhum fundamento, e com certeza dará errado. Tá bom? Então, antes de me julgarem, gente, analisem tudo, parem, pensem. Muitas vezes a gente analisa as pessoas por elas serem mais sérias, não levarem tudo só na brincadeira, na risadinha. Aí a gente fala, nossa, esse cara aí é perigoso, é muito sério. Não, é o que está faltando nesse país, seriedade. Seriedade. Né? Porque o nosso país... Lá fora, com todo respeito, ele é conhecido como o país da corrupção e dos palhaços. Os governantes mais palhaços que existem no mundo se escondem no Brasil. Então, falta seriedade. Seriedade mesmo, comprometimento e seriedade com tudo que nós fazemos. Vamos lá, vamos começar aqui. Eu peguei um vasinho. Tá? Peguei um vasinho de plástico, mas vocês podem fazer num vasinho de barro, tá? Então vamos começar pelo um tradicional que muita gente usa. Uma varetinha de bambu ou uma varetinha de churrasco. Você vai plantar a planta. Perdão. Vocês vão plantar a planta. Aqui ao lado, vocês vão fazer no mínimo 4 furos. Um furo aqui. Um furo sempre na reta, um furo aqui, um furo aqui, um furo aqui, um furo aqui, em forma de cruz, que passa essa varetinha. Conforme você plantar a planta, você vai enfiar a vareta aqui. Vocês vão enfiar a vareta aqui, ó. Enfiar a vareta aqui.
passar por cima do rizoma, encaixar no outro furinho e automaticamente essa vareta empurrará a planta para baixo. Vocês podem colocar tanto uma como mais de uma. Podem colocar em formato de X. Uma aqui e outra assim. Sempre pegando o rizoma sem machucar os bulbos. Este seria uma técnica de você enfiar aqui, ó. Enfio aqui, ó, como se aqui fosse um furo. Enfio aqui, passo por cima da planta, encaixo no outro, sempre com cuidado para não quebrar a madeirinha no meio. E ela vai forçar a planta para baixo. Ok? Coloquei uma assim, posso colocar outra cruzada assim. Aí vai ficar tipo um X, assim. Prendendo a planta para baixo. Está tutorada a sua planta nesse formato. O outro e mais tradicional seria a varetinha. Depois que você plantou, a planta ficou meio mole, você coloca uma varetinha do lado, prende a planta entre o bulbo e a folha na varetinha. Seja uma, seja duas, seja três, quantas varetinhas forem necessárias para que a sua planta fique firme. Lembrando que eu sempre me utilizo de isopor ao fundo. Por quê? Conforme eu plantei a minha orquídea, eu enfio no meio do meu substrato e lá embaixo eu fico caçando, né? Achei o isopor, eu cravo. Automaticamente ele ficou firme. Ele não fica bamba no meio do substrato, ele fica firme. E o peso do substrato, que vai estar sobre o isopor, porque ele vai estar lá embaixo servindo de drenagem, ele não deixa o varetinho vaziar. Você amarra a sua plantinha da mesma maneira. Entre a folha e o bulbo, você amarra a sua orquídea. Mais um sistema de tutoramento. Vamos eliminando aqui. Outro sistema é quando você vai colocar pendurador na sua planta. Você coloca os 3 penduradores, pode ser de 3, de 4, encaixou. Você plantou primeiro, conforme você coloca o pendurador, você pode usar o pendurador para amarrar a sua orquídea e mantê-la firme. O pendurador, o problema é o seguinte, que cada vez que balança, o pendurador balança e balança a planta junto. Serve de tutoramento? Serve. É bom? É ótimo. Mas muito cuidado, firme bem. E de preferência, quando vocês forem firmar, vocês estiquem o pendurador para esticar, para amarrar a planta já com ele esticado. Não queiram amarrar assim, porque conforme vocês, se vocês amarrarem ele com ele meio curvado, conforme vocês pendurarem, você puxa a planta de dentro do substrato. Então, muito cuidado nesse sistema. Tá ok? Vai ser bem legal, eu pensei que ia ser longo, mas vai ser rápido. Outro sistema de colocar-se tutoramento. Esse é para uma planta que vai encostar aqui no fundo. Você vai fazer uma curvinha aqui, ó, e dobrar assim. Assim. Vai medir lá mais ou menos o fundo, mais ou menos uma espessura do fundo e vai fazer uma curva. Ó, ele está entrando apertado, ó, ele está entrando aqui bem apertado. Deixa eu colocar aqui para vocês. Reparem, deixa eu desencaixar aqui que prendeu. Reparem vocês. Agora prendeu. Ó, eu fiz a curvinha aqui, ó. Deixa eu endireitar aqui. Eu fiz a curvinha aqui, ó. Ó, a curvinha. Isso é só um apoio, para não passar no furinho, nas coisas. Aí o que que acontece? Eu pego o fundo do vaso, meço mais ou menos aqui, ó. Ó. Aonde dá a espessura com ele entrando apertado, um pouquinho, ó, deixei um pouquinho assim, ó, bem lá certinho em cima, e embaixo eu medi aqui e vou fazer uma curva aqui no meu dedão, aqui, ó, nesse dedão aqui, ó, uma curva aqui, ó, vou fazer uma dobra para que ele fique em L, assim, ficou em L. Verifico se realmente eu acertei a medida e que ele entre prensado, ó, ficou muito grande. Então eu desdobro aqui, faço uma pequena dobrinha menor, diminuindo esse comprimento, mas ele tem que entrar apertado lá, ó. Ele entra meio alto aqui e aqui eu cravo ele. Ainda não está legal. Isso é jogo de paciência. Ele tem que entrar bem firme e preso. Isso pode ser para um vaso de plástico
como pode ser para um vaso de barro. Ok? Pronto, travou. Travou. Tenho um pendurador duro aqui e travado aqui embaixo. Tá ok? Conforme eu jogar substrato aqui, isso aqui não vem mais para cima. Ele está travado lá embaixo e aqui automaticamente. Aqui, ó, se ele ficar um pouquinho inclinado, vocês só vão acertando ele em cima aqui, ó. Segura aqui e vai inclinando ele até ele ficar na posição. Vem com a planta, como se isso aqui fosse a planta. Depois que jogou um pouquinho de substrato lá no fundo, planta a planta, encosta a traseira dela aqui, ó, e já amarra ela entre a folha e o bulbo aqui. Está tutorada a sua planta. Este é um sistema com arame. Vou desamassá-lo novamente. Outro sistema é o seguinte. Você pega o arame, mede a profundidade do vaso, faz uma curva, dobra. Dobra assim, ó. Isso aqui, essa pontinha está dando a profundidade do meu vaso, ó. Certo? Meço mais ou menos uns 2 dedos aqui, faço outra curva aqui. Outra curva assim, ó. Ficou um zigue-zague, correto? Fecho bem, ó. Fecho até passar, ó. Ó, ficou, ó, tava assim. Estava assim aberto. Certo? Eu vou pegar aqui e vou fechar aqui até passar aqui um pouquinho, ó. Ó, já fechou bem isso aqui, ó. Posso até fechar mais. Quanto mais cria mola, melhor, ó. Ficou assim fechado, ó. Dá pra vocês verem? Ó, isso aqui é a profundidade do vaso. Tá? Aqui eu fiz uma curva, um zigue-zague pra cá. Beleza. Essa profundidade do vaso não vai por dentro, vai por fora. Ó, lembra que eu coloquei bem apertado aqui, ó, para que ele servisse de mola. Eu abro um pouquinho sem alargar, encaixo aqui e puxo até o fundo. Vou fazer de perto para vocês verem. Esse é um sistema muito fácil e que muita gente vai querer usar aí. Ó, tô com o zigue-zague aqui, não tô com o zigue-zague aqui, ó. Ó. Pego esta parte aqui, ó, encaixo na borda do vaso, empurro para baixo com força, já ficou prensado aqui. Já ficou prensado aqui. Ah, mas ficou mais para frente. Aí você pega essa parte aqui e puxa para trás, sem deixar abrir esta molinha. Deixa eu fazer diferente. Sem deixar abrir esta molinha aqui, ó. Tá vendo que já abriu um pouquinho? Ela tem que ser bem fechada, ó. Assim. Opa, escapou. Aí o que eu faço aqui, ó? Eu pego aqui, encaixo na lateral do vaso e puxo para baixo. Puxo para baixo. Pronto. Tenho o meu tutoramento aqui, ó, firme e forte, ó. Esse sistema aqui, ó. Este sistema aqui serviu de mola. Vou fazer novamente. Fiz a molinha aqui. Ó, bem apertadinha aqui, ó. Bem apertadinha essas duas dobras aqui, ó. Uma juntinha da outra. Encaixo aqui e puxo para baixo. Puxei para baixo. Automaticamente travei o meu arame aqui na lateral, ó. Travei, ó. Tá aqui o meu arame aqui, ó. Já tem um tutor aqui, onde eu vou encostar minha planta aqui, amarrar entre a folha e o bulbo aqui, ela estará tutorada. E ó como o tutor tá duro, ó. Faço o que eu quiser com o vaso sem ele balançar, ó. Ó, tô balançando o tutor, que está preso no vaso. Esse é um sistema muito bacana para se tutorar plantas. Chego com a planta aqui, jogo substratinho lá, planta a planta aqui, encosta a planta aqui, amarra a planta aqui, minha planta não mexe. Ok? Não sei nem mais quantos eu já ensinei. E vamos ao último sistema de como, ó, um arame mole. Tá vendo que aqui embaixo tem alguns furos? Eu vou passar neste furo aqui, ó, neste aqui, uma ponta. Vou passar a outra ponta no furo de frente com ele, lá, do outro lado. Ó, ficou assim, ó. Vou deixar, tem que ser um arame meio compridinho. Vou deixar uma parte assim, ó. Ok?
Faço uma dobrinha aqui para que o arame não retorne. Ou senão eu posso até fazer já uma torcidinha aqui, ó. Dou uma torcidinha na pontinha. E deixo isso aqui como se fosse uma alça, ó. Deixo quieto aqui, ó. Deixo quieto aqui. Correto? Vou jogar substrato aqui dentro. Vou pegar a minha planta. Vou encaixá-la aqui no rizoma. Tá ok? Minha planta vai estar plantada aqui. Vai pegar isso aqui em cima do rizoma. Eu vou segurar aqui e vou puxar por baixo. Conforme eu puxar a planta contra o substrato, automaticamente eu firmo a minha... Opa, ele tá caindo. Eu firmo a minha... Eu peguei um toquinho muito que entra lá no fundo. Eu firmo a minha planta já em cima do substrato. Chego aqui embaixo, dou umas voltinhas e está tutorada a minha planta bem firme. É só puxá-la para baixo. Tá? Esse é outro sistema de tutoramento, só que agora usando um arame mole. Lembrando vocês, para a gente finalizar o vídeo, lembrando vocês que este arame, que tanto feito nesse sistema de mola, lembrando, isso aqui tem a profundidade do vaso, mas ele não vai depois, não vai ser por dentro, vai ser por fora, para que esse arame fique bem rente aqui, ó, a borda. Eu encaixei ele aqui, ó, encaixo ele com força aqui, ó, porque eu fiz uma mola. Ele ficou bem duro, ó. O negócio aqui, ó, só balança se eu balançar o arame. Ó, se eu ficar assim, ele não balança não, tá duro, bem firme. Chega com a planta aqui e encosta. O outro sistema foi aquele do fundo, lembra do fundo? Que você pega, mede o fundo. Esse arame é meio durinho. Tem que ser um arame meio duro e um pouquinho mais grosso, tá, gente? Não vai fazer com arame muito mole não, porque senão vocês vão tuturar, não vai adiantar nada. O arame mole vai balançar junto com a planta. Ó, vocês vão pegar aqui no fundo, fazer uma curvinha assim, medir aqui, ó, da curvinha até o final do vaso, da curvinha até o final do vaso, deixa uma bordinha de 1/2 centímetro a mais, faz uma curvinha aqui, correto? Faz uma curvinha aqui, chega no fundo do vaso, encaixa ele lá e força ele contra o vaso. Ele vai ficar duro. Tá ok? Ah, ficou um pouquinho para frente, não tem problema. Você segura lá no fundo e traz ele para trás aqui. Ó, até vocês acharem o posicionamento que vocês querem. Se querem um pouco mais para trás, reto, um pouquinho mais para frente. E amarra a planta aqui. Tá ok? Esse é o outro sistema. E ensinei os sistemas que é de vareta. Por isso é que eu uso, quando eu vou plantar, eu uso o isopor no fundo também, porque ele deixa o meu vaso mais leve. E conforme eu jogo o substrato por cima, ele fica lá embaixo. Conforme eu enfio e cravo o tutor de bambu, ele crava ele entra no isopor e fica preso, porque acima do isopor tem o substrato que está mantendo como parede, ancoragem, para esse coisa enredar. E ele não sai para cima de jeito nenhum. Se eu puxar, vai vir com isopor e tudo, de substrato e tudo, entendeu? Não fica aquela coisa bamba. E o outro é aquele de encaixar no furinho lateral, trançar por cima da planta e enfiar no outro furinho. Depois enfiar no outro furinho. Então, ok? Aí vocês fazem um X em cima da planta aqui, ó. Vocês vão passar por cima do rizoma aqui, enfiar no furinho. Aí prendeu a planta aqui. Ah, não ficou legal. Coloca mais um do lado aqui. E aí vocês precisam ter furo aqui, se você for colocar dois, você faz 2 furos aqui, ó, um aqui, um lá e um lá, sempre na reta, para quando você passar, você já encaixar no furinho lá, e de preferência, pode-se usar o espetinho de churrasco, mas ele quebra muito fácil. O de bambu não, o de bambu ele já você consegue fazer curva nele, e ele é muito mais durável do que o de churrasco. Entenderam para que o isopor no fundo? Além desse sistema de dreno, ele também serve como um fixador para tutoramento. Tudo tem fundamento. Tá ok? Tudo isso que eu falei aqui, não fui eu que inventei. Entendeu? Vocês não vão me ver colocar uma berinjela lá no fundo, no lugar do isopor, porque a berinjela é mais gordinha e eu enfio lá no fundo. Não. Tá ok? Eu sou muito sincero, entendeu? E méritos a quem merece. Não sei quem inventou o sistema de tutoramento, seja do arame, seja do amarração, seja do outro que for. Mas eu conheço todos e é a minha obrigação
porque eu me propus a ajudar vocês da melhor maneira possível. Assim como eu tentei ajudar a uma senhora que estava com problemas em cortar madeirinhas. Se olharem no vídeo lá, de como cortar madeiras para fazer cachepôs, verão que como se usa uma tico-tico sem precisar fazer a madeira tripidar, né? E algumas técnicas de como cortar filetes de madeira usando sempre uma guia para encostar a mesa da serra e cortando tiras e tiras e tiras e depois picando-as. Ok? Eu espero que eu tenha realmente ajudado vocês, gente. Esse vídeo de corte de madeiras, ele é para quem tem serra tico-tico, tá, gente? E às vezes a pessoa compra a máquina, mas não sabe como usar. A mesa da máquina sempre tem que estar encostada na madeira e escorregando por cima. Nunca serrinha lá só na madeira e a máquina flutuando, não. Senão vocês vão apanhar pra caramba, vão até torcer pulso ali, porque a madeira tripida. Você tem que escorregar, é como se tivesse com uma máquina de costura passando o pano embaixo. Tem sempre um pezinho da máquina que você tem que entrar com o pano por baixo para que ele não deslize para lá nenhum, minha pequena. Entendeu? Então é isso. Eu tento ajudar da melhor maneira, mas muitas pessoas se desinscrevem. Eu andei falando e vou continuar, não com tanta volúpia, mas ainda continuarei defendendo a orquidofilia e o iniciante que quer ser um orquidófilo, mas que quer ser um orquidófilo de verdade. Não um que vai ficar usando esse montão de coisas que eu não vou nem ficar mais repetindo, que já está nojento ficar falando isso, tá bom? Mas querem aprender coisas com a verdade, com a sinceridade, e o que realmente 99% dos orquidófilos, não esses Zé Ruelas aí, orquidófilos fazem, sigam o meu canal, sigam o canal de outros que já que muitos não gostam de mim, mas sigam com discernimento. Começou a indicar cebola, tomate, laranja, alho, canela, babosa, esses negócios. Corre disso, corre, porque não tem fundamento, não tem lógica e não funciona. E desafio a provarem para mim, principalmente esses aí, porque eu posso vir aqui falar o que quiser, xingar esses caras até umas horas. Eles não se atrevem a dar uma palavra na sua autodefesa. Então quer dizer, como diz o ditado, quem cala consente, quem fica calado assume. Tá ok? Então, contem comigo pelo que precisarem. Tá ok? Tá lá os comentários, vocês podem usar e abusar das perguntas, tá? Esse amigo aqui tem um pouquinho de conhecimento sobre cultivo de orquídeas. Tem um pouquinho de conhecimento sobre o que funciona e o que não funciona. Tem um pouquinho de conhecimento sobre técnicas e métodos a se usarem para vocês terem um bom plantio, uma boa escolha de substrato, uma boa escolha para adubação. Eu tenho um pouquinho, bem pouquinho, singela conhecimento, que eu tenho certeza que para muitos o meu pouquinho é um montão e que vai funcionar e dar muito certo no cultivo de vocês. Contem comigo sempre, tá ok? E quem for novo, seja muito bem-vindo. E muito obrigado a todos que têm me apoiado, que têm me dado voto de confiança, se inscrevendo no meu canal, deixando um likezão lá, me ajudando, fazendo um comentário, por mais simples que seja, mas isso aí, o Google tem o Google Analytics, ele analisa tudo no seu canal. Se o seu canal está sendo comentado, se o seu canal, quantas visualizações teve, se teve inscrição naquele tal vídeo, entendeu? Se houve comentários bons, se houve comentários ruins, se quantos likes, isso tudo ajuda, gente. Me ajudem
a poder ajudar mais e mais pessoas a não viverem de ilusão e de mentiras e de pessoas que dizem que fazem mágica. Quando falarem em mágica, ponham na cabeça e na consciência de um discernimento, um conhecimento, uma coisa certa. Toda mágica é somente e tão somente uma ilusão. Se vocês querem fazer da vida de vocês uma vida de ilusões, boa sorte, sejam felizes. Se querem fazer da vida de vocês uma coisa real, tá aqui o canal X das Orquídeas, como tem muitos canais muito bons de pessoas que realmente falam com discernimento e sem ficar empregando coisas que não existem. Chega de fake news, chega de acreditarmos em tudo que se é falado, em tudo que se é proposto, em mágicas, milagres. Jesus disse, um dia eu voltarei, mas eu acho que ainda não voltou não. Mas um dia, quem sabe, ele volte. Porque se eu fosse Jesus, com todo respeito, eu não voltaria não. Eu não voltaria não. Eu faria o que tem que ser feito lá de cima. Não precisaria vir aqui, passar por tudo que ele passou, para ver o mundo que o Pai dele criou, nosso Deus criou, se tornar cada vez pior e pior e pior, mesmo com a primeira vinda dele. Tá ok? Espero que vocês entendam a minha fala. Tá ok? Tem coisas que não valem a pena. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até uma próxima. Espero ter ajudado vocês. Como vários sistemas de como tutorar a sua planta e fazer da sua planta se sentir segura para que ela enraize. Sem mágicas, sem milagres. Simplesmente cultivando elas do jeito que elas gostam, sem frescuras. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, gente. Valeu. Beijão no coração.